quando você vai selecionar o material, você seleciona o material para ter propriedades para resistir aos ambientes, para ter propriedades para resistir às temperaturas, para ter propriedades para resistir aos esforços. Mas, além disso, você não pode esquecer a função que ele vai cumprir, não pode esquecer que ele tem uma determinada geometria e dimensões, e muitas vezes você tem que ter materiais com determinadas características, e você tem que ter processos de fabricação bem específicos. Além disso, você tem que ver o risco. Só que hoje a gente não vai pensar muito nessa outra parte dos fatores que influenciam. Nós vamos pensar principalmente nos ambientes, temperaturas e esforços. Que é uma classificação e o que é uma especificação. Eu já adianto para vocês, a SAE é uma classificação, é apenas pela composição química. Quando você usa já uma especificação, a especificação, uma STM, por exemplo, é uma especificação. Ela vai me dizer tudo que aquele material tem que ter para atender aquela especificação. E as especificações, elas são, como o próprio nome diz, específicas. A gente vai ver os exemplos aí à frente. Então, existem várias formas de enquadrar os ácidos. Você pode ter uma forma, por exemplo, baseada na composição. Aço carbono, aço baixa liga, aço média liga, que são os ferramenta e tal, aço de alta liga. Ela pode ser um aço ferramenta, um aço mola, aço estrutural, isso aí já está baseado na aplicação dele. Ela pode ser baseada na propriedade, aço de alta resistência, aço inoxidável, aço refratário. Pode ser baseada no tipo de processamento. Eu tenho um aço fundido, um aço forjado, um aço para cimentação, aço para tratamento térmico. Pode ser baseada na microestrutura, martensítico, austenítico, perlítico. E a gente tem várias formas de designar, tá? Então, esse Unified Numbering System, que é esse UNS, é uma forma de você classificar ligas ferrosas e ligas não ferrosas. Então, é muito comum você encontrar um UNS, aí vem com o tipo de liga. Pode ser um UNS S, se for, por exemplo, aços inoxidáveis. Ele pode ser um UNS G, se forem os aços carbono baixa liga. Então, essa UNS não é uma especificação. Assim como a SAE, essa UNS é baseada apenas na composição química do material. E aí a gente vê, por exemplo, a SAE, que também é baseado só na composição química, a gente vê lá os aços 1020, o 10 quer dizer que ele é um material aço carbono comum, que não é ressulfurado, né, tem no máximo 1% de manganês. E o XX vai me dizer o teor de carbono. Então, o 1020 é um aço carbono comum com 0,2 de carbono. Eu posso ter, entre os ácidos ao carbono, eu tenho alguns tipos. Se eu tiver, por exemplo, um material que seja ressulfurado, que é um material que você deixa que ele tenha, ou até você coloca uma quantidade de enxofre alta. E essa quantidade de enxofre alta vai ser para dar uma determinada propriedade, nesse caso, uma propriedade de usinabilidade, são os aços de corte fácil. E eu tenho lá os aços liga. Aí, cada tipo de liga, se for carbono manganês, ele é 1,13. Se ele for cromo molibdênio, níquel cromo molibdênio, então, por exemplo, o 4340 é um aço níquel cromo molibdênio com 0,4 de carbono. Mas é importante dizer o seguinte, que uma classificação por composição química não me diz nada da propriedade do material. Pode me dizer da capacidade do material de obter uma propriedade. Então, quando eu tenho, por exemplo, um aço 4340, que é um aço níquel, cromo, molibdênio com 0,4 de carbono, e 0,4 de carbono é um médio carbono, vai me dizer, olha, esse material ele tem uma boa capacidade de ser tratado termicamente e conseguir uma estrutura martensítica, mesmo numa espessura muito grande. É isso que, quando você tem
uma composição química, você pode dizer. Mas você, quando você compra uma barra de 4340, você não tem ainda a resistência do material, a menos que você mande tratar termicamente. E a gente vai ver aí à frente que quando você for tratar termicamente, você tem que definir qual é o ciclo de tratamento térmico que tem que ser dado para atingir uma dada propriedade. Então, eu vou querer um 4340 com 60 KSI de escoamento, vou ter feito um alívio alto. Ah, eu quero com 80 KSI, eu quero com 120 KSI de tensão limite de escoamento. Óbvio que eu posso ter o 4340 em várias classes de propriedades diferentes. Para isso, eu vou fazer um tratamento térmico diferente. 4340 é uma classificação, a SAE, não é uma especificação. A especificação, eu tenho que dizer todo o conjunto de requisitos que vai incluir, muitas vezes, o processamento siderúrgico, o tratamento térmico, o tipo de propriedade que eu quero. Eu vou ter especificações simples, a STM mais simples, que vão dizer pouca coisa, porque é uma especificação para um material de uso mais simples, e eu vou ter especificações que vão me dar muitos requisitos, porque é um material que eu vou usar numa condição que eu preciso de muitos requisitos. E aqui a gente tem a ASM, ela também dá uma classificação, tanto por microestruturas. Aqui, a classificação por microestruturas é se o aço é ferrítico, ferrítico-perlítico, perlítico, martensítico, bainítico, austenítico, austenoferrítico, duplex, ou você pode ter a classificação, que é essa que a gente adotou aqui pela composição química, aço-carbono, os ácidos de baixa liga, então, daqui seriam aqueles que têm menos de 8% no somatório, e os ácidos de alta liga, aqueles que têm mais de 8% no somatório dos elementos de liga. Qual é a diferença, então, entre uma classificação, a SAE, e uma especificação? E aí eu trouxe uma especificação para vocês, uma STM A588, que é uma especificação para aços estruturais de alta resistência, baixa liga, que tem a tensão limite de escoamento mínima de 345 megapascal, ou 50 KSI, com resistência à corrosão atmosférica. Então, você vê, essa é uma especificação que ela traz requisitos para uma condição específica. E aí, nessa especificação, você tem o escopo. Então, ela diz lá, ó, essa especificação trata desses aços em perfis, chapas, barras, para serem soldadas, aparafusadas, uso primário em pontes e construções, onde você quer ter um peso mais baixo. E por isso você vai usar uma resistência um pouquinho mais alta do que normalmente se usa no aço carbono comum. Então, o aço carbono comum, 250 megapascal, você está querendo 350 praticamente, então você está precisando de um material que tem que ter alguma coisinha a mais. Colocando um elemento de liga, como eu vou obter aquela propriedade? Então, a ideia é a seguinte, bom, eu sempre tenho que partir de uma composição química. Cada material tem uma composição química e é uma composição química diferente. Só que o elemento que eu vou colocar naquela composição química, ele pode ser um elemento que ele vai diretamente, pela própria presença dele, conferir propriedades, ou eu posso colocar um elemento que ele vai, através de um tratamento térmico, criar uma microestrutura que vai dar uma propriedade. E eu tenho elementos que eu posso colocar que eles vão, por exemplo, atrasar algumas reações que acontecem durante os processos de conformação mecânica, ainda na siderúrgica. Então, quando a gente tem tratamentos termomecânicos, os tratamentos termomecânicos não são, ao contrário dos tratamentos térmicos. Os tratamentos térmicos eu posso pegar, comprar uma barra, usinar um material, mando tratar termicamente. Faço uma normalização, faço uma tempera-revenimento. Então, eu tenho, inclusive, empresas que fazem tratamentos térmicos. Agora, se eu estou
com um método de obtenção de uma propriedade por um tratamento termomecânico, aí eu tenho que controlar as deformações e as temperaturas aonde acontecem as deformações. E para isso eu preciso de equipamentos especiais, e isso só existe dentro das siderúrgicas. Esses tratamentos mecânicos e termomecânicos eu só vou conseguir fazer dentro de instalações especiais para isso. Só que o elemento de liga que eu vou colocar para me dar uma determinada característica no tratamento termomecânico é diferente do elemento de liga que eu vou colocar para me dar uma característica no tratamento térmico. Tenho aços diferentes porque eu quero microestruturas que eu vou conseguir que o material me dê aquela propriedade através da microestrutura. E aí, para a gente entender esse negócio de ferrita, perlita, austenita, martensita, bainita, vamos dar uma relembradinha nos conceitos básicos. E esses conceitos básicos de transformação de fases, solubilidade, saturação, precipitação, recristalização, esses são conceitos bem importantes da gente ter com a gente na hora que a gente for ver que tipo de efeito que a gente vai ter com um dado elemento de liga. Uma fase é uma mistura homogênea, aquela definição que a gente teve lá do 2º grau ainda, né? E o que acontece? Quando eu tenho uma substância pura, a água, por exemplo, essa substância pura, ela tem pontos de transformação de fase. Então, a água, ela vira gelo a 0 grau, a água vira vapor a 100 graus na pressão atmosférica. Se eu observar um copo com água e gelo, eu sei que aquele copo está a 0 grau. Por quê? Porque se eu tenho uma mistura de fases e eu sei que todo gelo vira água a 0 grau, então o que eu tenho? Eu tenho que enquanto tem o gelo e água, está a 0 grau. A água só vai esquentar quando todo o gelo virar água. Ou seja, para as substâncias puras, eu tenho pontos de transformação bem fixos. Então, eu tenho a água, H2O, ela vira gelo a 0 grau e ela vira vapor a 100 graus. E se eu olhar agora um gráfico que mostra temperatura contra tempo, eu vou ver que se eu for abaixando a temperatura devagarzinho, eu vou ver que quando eu chegar com uma água exatamente a 0 grau, eu vou começar a ter uma transformação de fase da água para o gelo, exatamente naquela temperatura, porque as substâncias puras, elas têm essa característica, ela tem um ponto de transformação. Se eu tivesse um suco, né, o suco não, porque o suco já está misturado, eu não estou com a água pura, então ele já se transformaria em gelo numa outra temperatura. Se eu tivesse uma água salgada, um alimento, ele também se transformaria em gelo numa outra temperatura. A água pura, ela transforma a 0 grau. Então, é importante a gente entender o que são as fases, né? Aqui, a fase é a mistura homogênea. Se eu tiver misturado água com gelo, eu tenho 2 fases. É a mesma substância com 2 fases, porque uma é a fase sólida, a outra é a fase líquida. Se eu colocar a temperatura aqui no eixo Y, eu vou ver que, independente do tempo, né? Então agora independente de velocidades, eu vou ter que até 0 graus, eu vou ter a fase gelo. Entre 0 e 100, eu vou ter a fase água. E acima de 100, eu vou ter a fase vapor. Eu vou saber que se eu tenho água e gelo, eu estou exatamente a 0 grau, porque nesse ponto, tanto pode ser água, como pode ser gelo, tá? Agora, o que acontece se eu começar a misturar as minhas águas? Se eu misturar uma água com um álcool, eles são totalmente miscíveis. E aí eu vou ter uma única fase formada
por essas duas substâncias, água e álcool, mas vai formar uma fase apenas. Por quê? Porque a fase é a mistura homogênea. Se eu misturar agora com óleo, eu vou ver que não vai formar duas fases, porque o óleo não mistura com a água. Então ele se separa da água. E, por exemplo, quando eu estou misturando a água com o sal, eu vou ver que existe até uma determinada quantidade de sal que vai ficar dissolvido na água. Se vai ficar dissolvido na água, ele vai formar uma única fase. Mas se o sal ultrapassar o limite de solubilidade na água, ele vai precipitar. Então, o conceito de solubilidade é o quê? É o quanto que cabe de uma substância dentro da outra e forma uma única fase. Isso aí é a solubilidade. Na hora que eu ultrapasso a solubilidade, eu estou saturando. Quando eu estou saturando, eu precipito. Muito sal, eu tenho duas fases. Quais são as fases? Aqui é uma fase líquida de água salgada e uma fase sólida de sal molhado. Então eu tenho aqui a água salgada, sal molhado. E aí vamos ver o que é um diagrama de equilíbrio. O diagrama de equilíbrio é justamente o diagrama que me mostra as fases presentes em diferentes temperaturas. Então eu tenho aqui essa mesma linhazinha aqui, que eu tenho aqui, que é o gelo, que vira água, que vira vapor. Agora ele tem aqui, olha, eu tenho aqui o gelo, até aqui é gelo. Isso aqui é onde eu tenho água pura. Então, no Y aqui, eu tenho água pura. A água pura, abaixo de zero é gelo, acima é água. Mas agora, e eu boto aqui, ó, que eu tenho 100% de água. E agora eu vou começar a botar o sal, que é o NaCl. O NaCl está aqui 0% de sal, mas que eu vou começar a aumentar a quantidade de sal. O que vai acontecer? Na hora que eu coloco o sal na água, aquela temperatura que para a água pura ela acontecia a 0 grau, a transformação de líquido para sólido, que é água para gelo, quando eu jogo o sal, ela baixa. Aí vocês começam até a lembrar aquele pessoal que vai no churrasco e joga sal grosso ali naquele tonel cheio de cerveja com gelo. Por quê? Na hora que você joga o sal grosso ali, aquele líquido que está ali cheio de gelo, o gelo está numa temperatura mais baixa, mas aquela água está numa temperatura que ela tende a ser zero ali, mas na hora que você bota o sal, aquela temperatura pode baixar. Aquela temperatura pode baixar por quê? Porque você consegue que o sal reduza a temperatura de solidificação. Então, uma salmoura, ela vai congelar numa temperatura mais baixa. Então, se você bota bastante gelo vindo lá de uma temperatura bem mais baixa, bota ali para diminuir aquela temperatura da água, a água vai esfriando, até chegar a zero. Mas se você bota sal, ela vai esfriando mais e mais e mais. Então, você consegue ter um líquido abaixo de 0 grau porque você colocou o sal. Então, o sal, e ele tem a outra característica. A água com sal, que é a salmoura, ela já não tem mais um ponto de transformação. Ela tem uma faixa de temperaturas de transformação. Então, se eu tiver 10% de sal na água, o que acontece? Eu tenho um líquido, que é a água salgada, que pode chegar tranquilamente aqui a menos 7, 8 graus, e ele começa a solidificar a menos 7, mas ele só termina de solidificar abaixo de 20 graus. Então, durante todo esse período aqui de temperaturas, durante toda essa faixa de temperaturas, eu vou ter duas fases, o gelo e a água salgada. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, isso aqui é um diagrama de fases, que vai me mostrar para cada temperatura quais são as fases existentes para aquela mistura que eu tenho aqui. E eu tenho uma dada temperatura aqui e uma dada concentração, que é uma concentração onde todo o líquido vai virar o sólido. E essa aqui é uma concentração
que vai me dar um ponto de mínima temperatura. Esse ponto de mínima temperatura também recebe um nome especial. Então, quando eu colocar uma quantidade de sal tão grande que ele ultrapasse o limite de solubilidade, e essa aqui é a curva de solubilidade, aquele líquido vai precipitar o sal. Então, eu vou ficar aqui com um sal molhado, sólido, e uma água salgada. Então, isso aqui é um diagrama de equilíbrio, é um diagrama de fases que eu vou ter no material. E se eu pegar esse pedacinho aqui agora e eu colocar esse pedacinho aqui, então vê, essa aqui é justamente esse pedaço aqui, é esse pedaço, esse trecho aqui, aonde eu tenho a água salgada virando, que é a água salgada, que é a salmoura, virando uma salmoura ainda, mas precipitando o sal sólido. Isso aqui, essa curva é uma curva de solubilidade. Essa é uma curva que, se eu estiver nessa temperatura aqui em cima, todo o sal está dissolvido. Se eu baixar e ultrapassar essa curva de solubilidade, eu ultrapassei o limite de solubilidade, eu saturei aquela água com o sal e o sal vai precipitar. Vem uma coisa interessante também, né? Um outro exemplo gastronômico. Quando você vai fazer um congelado, então você pegou a sua comida e faz um congelado, e aí você cozinhou em alta temperatura, então você estava lá, a sua água estava quase fervendo, e você estava lá com a sua água e o sal todo dissolvido no seu alimento. E na hora que você vai congelar, você tem que esfriar e congelar. Se você for ver os métodos mais de processamento com tecnologia, existe um super resfriamento. Por quê? Porque nesse super resfriamento, o que acontece? Você vai para uma baixa temperatura muito rápido. Então você vai ultrapassar o limite de solubilidade, mas o que vai acontecer? O sal vai ficar saturando aquele alimento, mas ele não vai formar cristais, ele não vai formar precipitados. Se você colocar na sua casa para deixar resfriar, na hora que deixou resfriar, você passou aqui dos seus 20 e poucos graus, precipitou, está cheio de cristais de sal. Se você levar rapidamente, você não vai deixar precipitar. E aí a gente vê o seguinte: como que eu vou saber se não vai precipitar ou não olhando esse diagrama de equilíbrio? Não vou saber, porque esse é um diagrama de equilíbrio. No diagrama de equilíbrio, eu só vou saber as transformações possíveis que vão acontecer no equilíbrio. Eu não sei se eu agora vier resfriando rápido, eu não sei o que acontece, porque nos resfriamentos mais rápidos eu posso não estar no equilíbrio. O equilíbrio é como se eu tivesse um resfriamento super, hiper lento. Agora eu estou saindo do equilíbrio. Quando eu estou saindo do equilíbrio, eu posso ter então o quê? Eu posso ter, por exemplo, eu tenho a minha comida está com esse teor de sal na mistura, e o que vai acontecer? A minha temperatura em que a transformação de precipitação ocorreria seria 30 graus. Então eu sei que até 30 graus, vindo de cima para baixo, nada acontece. O líquido vai estar com todo o sal. Mas quando eu ultrapassar a temperatura de 30 graus, eu vou ter uma força motriz para que ocorra a precipitação. Que precipitação é essa? É o sal que quer sair dali daquela água porque ele está saturado, ele está se tornando saturado. E quanto mais baixa for a minha temperatura em relação à temperatura que o material estaria todo bem, maior é a minha energia para que ocorra essa transformação. Maior a minha força motriz para que haja uma reação. Então, o que eu tenho? Eu tenho temperatura contra tempo, e agora eu tenho a minha linha que fica a 30 graus, essa é a linha de transformação. Eu sei que nessa temperatura, abaixo dessa temperatura aqui de 30 graus, eu posso ter a transformação.
Agora eu preciso saber se essa transformação vai acontecer ou não. Quando eu estou só um pouquinho abaixo da minha temperatura de transformação, a minha força motriz é pequena, mas quando eu estou muito abaixo, a minha força motriz é grande. Então, se eu vier e colocar a minha temperatura rapidamente numa temperatura bem baixa, o que vai acontecer? Se eu deixar aqui esperar um tempo, bum, começa a ter a transformação. Se eu botar numa temperatura mais alta, pouca diferença, pouco delta em relação àquela temperatura que é o ponto do diagrama de equilíbrio, ou seja, se eu botar só um pouquinho aqui, demora muito para acontecer a reação. Porque essa aqui é a minha curva de transformação. A minha curva de transformação, ela tem essa característica, qualquer que seja a transformação. Ela tem a força motriz para acontecer a transformação e ela tem a mobilidade para acontecer a transformação. Por quê? Como eu falei para vocês, o camarada que vai lá e num processo de alta tecnologia ele causa um super resfriamento, essa precipitação não acontece. Por quê? Porque você tirou qualquer mobilidade de ocorrer a precipitação. Você relevou muito rapidamente para uma temperatura muito baixa. Não tem como aquele sal sair de dentro daquela estrutura. Então ele vai ficar super saturado, mas ele não vai sair da estrutura. Então é isso que acontece numa temperatura um pouco abaixo da temperatura que estaria acontecendo a transformação, eu levo muito tempo para a transformação acontecer. Numa temperatura muito abaixo, eu levo menos tempo. Mas se eu baixar muito a temperatura, eu tiro qualquer mobilidade daquela reação acontecer e, de novo, ou ela acontece depois de muito tempo ou ela não acontece. Ela pode não acontecer. Então, as curvas de transformação me mostram a cinética. Os diagramas de equilíbrio me mostram fases. Nesse caso, é um diagrama binário, é a substância água com a substância sal, H2O NaCl, que vai formar diferentes fases. Que fases? Fases líquidas, fases sólidas, fases com diferentes quantidades de sal, então é uma salmoura com diferentes concentrações, e eu posso ter também o sal molhado, o sal com água, a água com sal. Então eu vou tendo várias fases diferentes para diferentes temperaturas, mas aquilo ali é um diagrama de equilíbrio, só me mostra o equilíbrio, não me mostra o que acontece se eu resfriar mais rápido. Se eu resfriar mais rápido, eu tenho que ir para as curvas de transformação, que me mostram a cinética das reações, da força motriz para acontecer a reação, que é o quanto afastado eu estou do equilíbrio, e da mobilidade que eu tenho para que aconteça a reação, que no caso das ligas metálicas é a difusão. Eu preciso, para que aconteça uma transformação, eu preciso que os átomos se movimentem. E essa movimentação livre dos átomos se chama difusão, uma migração atômica. E as curvas de transformação, elas também são chamadas curvas TTT, porque você tem uma temperatura, um tempo para acontecer uma transformação. Elas chamam curva C, curva TTT, curva C por causa da forma dela. Em alta temperatura, em muito baixa temperatura, longos tempos para acontecer. Numa temperatura intermediária ali, um tempo curto para acontecer. Se eu agora fizer o meu congelado e resfriar super rápido, todo o sal permanece dissolvido e quando eu for agora esquentar a minha comidinha ali, ele vai estar todo dissolvido ali, não vou ter aqueles cristais todos. Se eu botar para resfriar bem lento, o sal vai se separar, né, por conta da solubilidade dele, e na hora que você for comer, você vai sentir mais salgado, porque você está sentindo os cristalzinhos. E agora vamos para os ácidos, né? Vamos pensar o que são as fases, o que é a solubilidade, o que são as precipitações, vamos pensar o que são as recristalizações. E aí, pensando no nosso principal elemento, que é o ferro, a gente tem que entender o seguinte: o ferro, ele, numa temperatura muito alta, ele vai estar líquido, né? E qual é a temperatura? Acima de 1538, o ferro está líquido.
E o ferro puro, né? Vamos pensar agora, substância pura, ferro puro. Ferro puro solidifica a 1538 graus. E a 1538 graus, acima disso, ele está líquido. Se ele está líquido, os átomos dele estão todos livres ali, né? Você vê que o líquido ele não tem nenhuma força de coesão, ele escorre, né? Ele não formou ainda uma estrutura, né? A estrutura vai se formar na hora que eu solidificar, e essa estrutura que vai se formar, a ligação metálica, formando uma estrutura cristalina. E essa estrutura cristalina é quando os átomos se posicionam exatamente àquelas distâncias de equilíbrio, e no caso do ferro, quando ele solidifica, ele forma uma estrutura cristalina que tem uma célula unitária cúbica de corpo centrado, que é a ferrita delta, onde eu tenho um átomo de ferro em cada aresta do cubo e eu tenho um átomo aqui no centro do cubo. Então, aquela estrutura de ferrita delta, a 1394, ou seja, ainda em bem alta temperatura, ocorre um rearranjo atômico. E esse rearranjo atômico faz com que aquela estrutura cúbica de corpo centrado se transforme numa estrutura cúbica de face centrada. Então agora, e ela é um pouquinho mais larga, né? O parâmetro, isso aqui, esse Azinho, é o chamado parâmetro de rede. O parâmetro de rede da estrutura cúbica de face centrada é maior, então é um cubo maior, e ele tem agora os átomos de ferro nas arestas e em cada uma das faces do cubo. Então, por isso que essa é uma estrutura cúbica de corpo centrado, essa é uma estrutura cúbica de face centrada. E a 912 graus, essa estrutura cúbica de face centrada, que também é chamada de austenita, ela se transforma numa estrutura, de novo, cúbica de corpo centrado, chamada ferrita alfa. A ferrita alfa é igual à ferrita delta. É obviamente que o parâmetro às vezes muda, porque você também tem uma menor temperatura, você também tem uma certa contração, né? Em mais alta temperatura os materiais ficam mais dilatados. Era líquido, virou um sólido CCC, que se transforma num sólido CFC, que se transforma num sólido CCC. Então o ferro puro, na temperatura ambiente, ou seja, abaixo de 912 graus, ele tem uma estrutura ferrítica. Se você tiver entre 912 e 1394, ele tem uma estrutura austenítica. Acima de 1394 e até que haja fusão, eles têm uma estrutura ferrítica. Essa ferrita delta, essa ferrita alfa. E a solidificação, como é que ela acontece? Normalmente, esses quadradinhos aqui são justamente a estrutura cristalina crescendo, aqueles átomos indo e se posicionando exatamente naquele arranjo, né? Aqui do líquido virando uma estrutura CCC, no caso do ferro. Sendo que o que acontece é que, dependendo de como está acontecendo essa solidificação, a orientação daquela estrutura cristalina pode ter diferentes ângulos ali, né? Pode ter diferentes orientações. É a mesma estrutura, só que ela está seguindo em diferentes ângulos. E o que acontece? À medida que você vai solidificando, você vai formando aquelas estruturas, aqueles átomos que estavam amorfos e totalmente soltos, eles vão se posicionando e vão solidificando naquela estrutura, e daqui a pouco essas diferentes orientações cristalográficas, você acabou a solidificação, essa orientação cristalográfica, ela gerou diferentes grãos no material. Então o grão do material, ele é exatamente uma região que tem uma única orientação cristalográfica. E o contorno do grão é exatamente a região onde uma orientação cristalográfica encontrou com outra orientação cristalográfica. Então, os átomos que estão ali no contorno, eles não estão nem do lado de lá, nem do lado de cá. Então, esses átomos que estão no contorno, esses são átomos que têm maior energia, porque a distância desse átomo para os vizinhos dele é uma distância maior ou menor do que ele gostaria. Então, esses átomos são átomos que têm uma energia maior. Então, as regiões de contorno de grão são regiões muito importantes. E o tamanho do grão me diz quanto que eu tenho de área de contorno de grão.
Se eu tenho grãos muito grandes, uma estrutura grosseira, eu tenho pouca área de contorno de grão. Se eu tenho um monte de grãos pequenininhos, eu tenho muita área de contorno de grão. E mais, dentro dessas estruturas eu vou ter aqueles defeitos, que são as discordâncias. E essas discordâncias, elas se movimentam bem dentro daquela mesma orientação, mas na hora que uma discordância encontra um contorno de grão, ela tem que mudar de orientação se ela quiser continuar caminhando, e isso faz ela perder energia. Então, justamente quando você tem grãos pequenos no material, você tem uma grande resistência mecânica, porque a resistência mecânica, e a gente lembra daquele ensaio de tração lá em cima, quando você vai aumentando a tensão, que o material está no regime elástico, o que você está fazendo com a estrutura? Você está fazendo com que a estrutura comece a se afastar. Mas, daqui a pouco, uma daquelas regiões que é uma região de discordância, que é um extraplano, ele se movimenta, ele sofre um deslizamento. Na hora que ele sofre deslizamento, começa a deformação plástica. A tensão necessária para acontecer essa deformação plástica, se você tiver com grãos muito grosseiros, a tensão é mais baixa. Se você tiver muitos grãozinhos, para você movimentar aquelas discordâncias, você vai precisar de uma tensão mais alta. Então o material ele vai ter mais resistência mecânica quanto menor for o tamanho do grão. Assim como, se você tiver uma trinca no material, numa estrutura grosseira, aquela trinca ela pode simplesmente fazer o material, bum, abrir. Se você tiver um monte de grãozinhos pequenininhos, você vai ter que toda hora, aquela trinca vai ter que mudar de orientação, então você vai precisar muita energia. Nos materiais ferríticos, a minha temperatura de transição caminhar para uma temperatura mais baixa, um dos principais fatores é o tamanho de grão. Quanto menor for o tamanho de grão, mais baixa é a minha temperatura de transição, e isso significa que os materiais têm um comportamento mais dútil, mesmo em mais baixas temperaturas. E aí vamos ver o que é um diagrama de equilíbrio para um aço, né? Então, tá lá. Eu tenho aqui a minha temperatura, o meu ferro puro, e eu tenho que ele vai ter uma solidificação a 1538, então aqui a fase é líquida. Entre 1538 e 1394, a fase é aquela fase CCC, ferrita delta. Entre 1394 e 912 é aquela fase CFC, austenita. E abaixo de 912 eu tenho de novo uma ferrita alfa, a ferrita CCC também. Isso aqui é o ferro puro. Aí lembra, eu tinha a água pura com as transformações e eu comecei a colocar o sal. Agora a gente está vendo o ferro puro e eu vou começar a colocar o carbono. Só para esclarecer, o carbono eu não coloco, né? Na verdade, quando eu estou fabricando um aço, lá naquelas etapas iniciais de produção, eu precisei do carbono para reduzir o minério a metal. E, na verdade, eu tenho meus primeiros produtos, né, o ferro gusa e tal, ele tem muito carbono. Então, dali para frente, eu vou retirando o carbono. Então, quando a gente fala assim, até agora eu botei carbono. Eu não estou botando, de fato, carbono, na real, eu não estou botando carbono. Eu vou ver o que acontece quando eu tenho maiores carbonos, mas eu estou sempre tirando o carbono. Quando você quer tenacidade, você tem que tirar o carbono. Quanto menor o carbono, melhor a tenacidade. Poxa, mas quando eu tirar o carbono, eu também vou ter menor resistência mecânica. Sim, mas aí você tem que ter um outro mecanismo que não seja o dado apenas pela composição química, pela quantidade de cementita, para você poder ter uma resistência que seja boa, tá? Então vamos lá. Eu agora tendo carbono, eu tenho aqui que o carbono ele vai alterar, assim como o sal alterava a temperatura de solidificação de água para gelo, o carbono altera as temperaturas em que ocorrem as transformações. Tanto no líquido, então você vê que quanto mais carbono eu colocar, a temperatura de fusão vai caindo, e também no sólido. O carbono ele é um elemento dito
gamageno. Gamageno, um elemento que tende a estabilizar a fase gama. Como ele tende a estabilizar a fase gama, o que ele faz é que ele abre o campo gama. Então, eu tinha gama de 912 a 1394. Na hora que eu começo a colocar carbono, eu vou ver que a temperatura 912 vai baixar, quando eu aumentar o carbono, a temperatura 1394 vai aumentar e eu vou ampliar o campo austenita com isso aqui. Então, eu vou ter, num diagrama ferro-carbono agora, as fases formadas para diferentes teores de carbono, onde eu modifiquei aquela temperatura que para o ferro puro era 912, eu agora, quando eu vou colocando o carbono, eu vou diminuindo essa temperatura. Um líquido que baixando a temperatura, eu estou diminuindo a temperatura de transformação alotrópica aqui, aumentando a temperatura aqui. Por quê? Porque o carbono ele é gamageno, então ele tende a estabilizar a fase gama. Mas o que acontece? Eu tenho aqui uma curva de solubilidade. Assim como eu tinha a água com sal, aonde eu ultrapassava o limite de solubilidade e o sal precipitava na água salgada, aqui eu tenho que a austenita ela pode admitir um determinado teor de carbono, que até é grande, 2% de carbono aqui, e numa temperatura muito alta. Você vai ver que numa temperatura mais baixa, o teor de carbono que está dissolvido na austenita é reduzido. Por quê? Porque num dado momento, o carbono vai ultrapassar a solubilidade da austenita, ou ele satura a austenita, se eu baixar rápido, ou ele vai precipitar carboneto. Então, o carbono que estava aqui na austenita, ele vai precipitar na forma de carboneto. Então, primeira coisa do diagrama ferro-carbono. A gente tem que, quando eu coloco o carbono, eu modifico as temperaturas e são as mesmas fases aqui. A gente vê que as fases são as mesmas. O que está acontecendo é que eu estou agora modificando as temperaturas em que elas estão em equilíbrio ali. A ponto de eu ter, esse aqui agora já é um diagrama ferro-carbono, que eu vou até 6,7% de carbono, e aí tem que lembrar, a 6,7, essa é a composição do carboneto, esse é o Fe3C, que é o carboneto, que é a cementita, tá? Que é a combinação do ferro com o carbono. E aí eu tenho o seguinte, até esse teor aqui, esses aqui são os aços. Acima desse teor, ou seja, aqui, essa é o líquido virando sólido. Eu tenho o líquido virando sólido e observa, se eu tiver uma quantidade bastante grande de carbono, eu consigo que, enquanto no ferro puro eu estou solidificando a 1538, para um material que tem 4%, eu estou pouco acima de 1100, está ficando líquido. Poxa, isso pode me facilitar alguma coisa, né? É aquela coisa dos ferros fundidos terem muito menos processamento e serem muito mais fáceis de serem obtidos, embora eles tenham outras limitações. Isso é justamente isso, eu consigo ter um líquido em baixa temperatura porque eu botei o carbono aqui. Eu tenho a menor temperatura de transformação líquido em dois sólidos, que se chama eutético. Mas eu vejo que eu tenho essa mesma forma aqui nos aços. Aqui são os aços. Os aços vão até 2%. Na verdade, se você observar, ele pode até ir um pouquinho mais de 2%. O principal é o seguinte, um aço não tem transformação eutética. Tá? Se eu tenho transformação eutética, eu já saí dos aços, eu fui para os ferros fundidos. Agora, eu tenho aços até 2% de carbono. O carbono, ele não consegue dissolver na austenita acima de 700 graus, e o que acontece? Eu só consigo acima de uma temperatura bem mais alta, então se eu entrar nesse campo, o que acontece? Precipita o carbono. E a tendência dele de precipitar aqui é ele precipitar nos contornos de grão da austenita. E aí o que acontece? Cria uma rede de carboneto, uma rede de cementita em contornos de grão. E o material fica extremamente frágil, então praticamente ácido carbono comum, sem nenhum elemento de liga, não existe aqui, porque
não dá para você fabricar um material que seja muito frágil. Então, você tem basicamente os ácidos carbono e baixa liga, eles chegam no máximo nessa composição que é a composição do eutetoide. O eutetoide é a menor temperatura de transformação, a austenita, em duas fases, ferrita e cementita, com uma morfologia específica. Então, eu vou transformar a austenita em ferrita, porque essa é a transformação alotrópica, mas eu vou ter a formação da cementita, que é o carboneto de ferro. Isso vai acontecer exatamente nessa temperatura, com uma morfologia bem típica lamelar, que se chama perlita. Tá? Então, o eutetoide, no diagrama, aqui é um diagrama de fases. Então, as fases são a ferrita, a cementita, a austenita, o líquido. Essas são as fases. Agora, os constituintes são quando eu começo a ter morfologias que envolvem fases. Então, eu posso ter a ferrita livre, ferrita só ferrita, eu posso ter o carboneto livre, cementita, que pode formar pequenos carbonetos ou pode formar um filme em contorno de grão, e eu posso ter os constituintes formados com mais de uma fase. Então, aqui eu tenho no eutetoide a perlita. A perlita não é uma fase, a perlita é um constituinte formado de duas fases. Que fases? A ferrita e a cementita, só que ela tem esse nome porque ela tem uma morfologia específica que é ser toda lamelar. Então, a perlita, ela é um constituinte formado de duas fases. E aqui, quando eu tenho entre 0,76, 0,8, 0,6, esse é o eutetoide, perlita, e aqui eu tenho apenas esse constituinte. Esses aços que estão daqui para baixo, ou seja, teor menor do que 0,8 de carbono, esses são chamados de aços hipoeutetoides. Os aços hipoeutetoides são os que estão entre 0 e 0,8. Eu posso ter também os hipereutetoides, mas comercialmente, aço carbono comum, eu não tenho os hipereutetoides, porque justamente não vale a pena você ter um material muito frágil. Se você quer ter um aço que tenha muito carbono para ter uma determinada propriedade, normalmente essa propriedade é resistência ao desgaste, e aí eu boto o carbono para ele resistir ao desgaste. Normalmente eu já boto outros elementos, como cromo, vanádio, tungstênio, justamente para dar aquela combinada com o carbono. Eu não vou querer o carbono formando carboneto de ferro. Eu vou preferir que o carbono forme outros carbonetos que vão me dar essa propriedade. Então, nesse diagrama aqui, existem três linhas interessantes para a gente, que são a linha A1, que é a linha que está a 727 graus, que é a linha abaixo da qual não existe mais austenita. Existe a linha A3, que é a linha para os hipoeutetoides, acima da qual só existe a austenita, e entre a 3 e a 1 eu vou ter a austenita junto com a ferrita, e eu tenho a linha ACM, que é essa linha que é uma linha de solubilidade do carbono na austenita. Tá? Se eu for olhar as microestruturas de um aço carbono comum resfriado lentamente, o que eu vou ver é isso aqui. Eu agora, esse pedaço do diagrama, ele é esse pedacinho do diagrama só, tá? Ele é um pedacinho pequeno do diagrama. Aí eu vejo a linha A1, que é a 727, a linha A3, e aqui está o eutetoide, que é 0,8, e aqui eu tenho a linha ACM, que é a linha de solubilidade do carbono na austenita. E aí eu vejo o eutetoide, que é a perlita, ele é exatamente essa estrutura, que é um constituinte que tem duas fases. A gente aqui tem um pedacinho da perlita que a gente vê que o fundo é branco e a gente vê várias linhas. As linhas são a cementita e a perlita tem essa característica. Por que essa aqui eu vejo branquinho, bonitinho, com as linhas, e essa outra aqui eu vejo tudo azul e essa aqui eu vejo tudo marrom?
porque isso aqui é uma metalografia, e a metalografia é feita numa seção do material, e nessa seção do material eu posso ter grãos do material, no caso da perlita eu posso ter colônias de perlita, que elas estejam com diferentes alinhamentos, né, orientações cristalográficas em relação à minha seção de corte. Então, se eu posso pegar tanto as lamelas de topo, e aí eu vou ver como essa aqui, que ela está muito clara, mas eu posso pegar elas meio inclinadas. Quando eu pego elas inclinadas, eu vou ver espaçamentos diferentes. E esses espaçamentos diferentes, muitas vezes eu não tenho a resolução para ver as lamelas aqui. Então, isso aqui é a perlita do material eutetoide. Se eu estou para o hipoeutetoide, o que eu tenho? Eu tenho o hipoeutetoide, eu tenho uma quantidade de perlita mais uma quantidade de ferrita. E eu vou ter tanto mais perlita quanto mais próximo eu tiver do eutetoide. Quanto mais ferrita, quanto mais próximo eu tiver da linha do ferro puro aqui. E as estruturas ferrítico-perlíticas têm essa cara. O escuro é a perlita e o branquinho é a ferrita. Por que eu não tenho aço carbono comum aqui, só hipereutetoide? Porque, tá vendo esse branco aqui ao redor do contorno de grão? Esse branco aqui, por que aqui tá branco e é sementita? Porque eu estou dizendo para vocês agora que isso aqui é a perlita, isso aqui é a sementita. Então a gente está vendo que pelo contorno de grão tem sementita. Por quê? Porque quando eu baixei a temperatura aqui, eu precipitei a sementita no contorno de grão e aí ela formou um filme no contorno de grão. Então esse branquinho aqui, pode até parecer uma ferrita, a pessoa, é branquinho, é ferrita. Cuidado. O que um ataque, o que o reagente faz é corroer regiões de alta energia. Não quer dizer que sempre que esteja branquinho é porque é ferrita, né? Tá branquinho porque quando você joga a luz no microscópio óptico e ela reflete, ele está refletindo 100% da luz, por isso que está branquinho. Fica mais escuro quando a luz desvia, né? Fica preto quando a luz desvia. Se for um buraco, fica totalmente preto. Se você tiver uma reflexão parcial, fica cinza, né? Então a gente consegue ter diferentes colorações justamente por essa reflexão. Aqui no contorno do grão eu tenho a sementita livre, sementita pura, carboneto de ferro puro. Por que está branquinha aqui e aqui a sementita que está na perlita está preta? Por quê? Porque aqui eu estou corroendo uma interface e eu tenho a resolução para ver isso. Aqui é tão fininho que a corrosão de um lado com a corrosão do outro lado acaba formando um vazio e aí eu fico escuro. Se eu ampliasse muito, ou se eu colocasse num microscópio eletrônico, eu veria essas regiões separadinhas, eu veria que é uma lamela, ela tem uma determinada espessura. Então é por isso que eu não tenho aqui aços hipereutetoides comercialmente disponíveis, aços ao carbono, tá? Aqui é só para mostrar que essa aqui é uma estrutura austenítica. Essa estrutura austenítica, ela só existe em alta temperatura e os aços carbono e baixa liga não têm austenita na temperatura ambiente, a não ser que seja austenita retida, tá? E aí eu vou falar agora desse negócio das velocidades. Então, nos aços carbono e baixa liga, é aquele negócio. Eu só posso ter resistência mecânica mais alta quando eu vou aumentando o teor de carbono, e aí eu vou aumentando a quantidade de perlita, ou se eu fizer um encruamento no material. O que acontece se eu for aumentando a quantidade de carbono? Isso aqui me mostra um gráfico de resistência contra o grau do aço, na verdade, é o teor de carbono, porque aqui é um 1010,1 de carbono, 1020,2 de carbono, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 1080,8 de carbono. E aqui mostra a tensão limite de escoamento e aqui me mostra a tensão limite de resistência. E aí a gente vê o seguinte, que se eu tiver um aço 1020, ele tem aqueles 200 e poucos megapascal. Se eu agora tiver um aço 1080, ele vai ter 400 megapascal. Então, de um 1020 para um 1080, vamos ver o 1040, 300 megapascal. Então,
eu estou saindo de 200 para 300 para 400 megapascal. Então você vê, eu dobrei de teor de carbono do 1020 para o 1040 e eu tive 100 megapascal a mais. Eu levei a 1080, então botei 0,6 de carbono a mais, ele teve 200 megapascal a mais. Assim, poxa, eu tenho um bom aumento de resistência, né? Ele aumenta, né? Aumenta um pouco, sim. Mas o que acontece? Quando eu pego aqui agora a energia Charpy contra a temperatura, então esse aqui é uma curva daquelas de energia Charpy contra a temperatura, onde eu vou ver o que é a transição de comportamento dos materiais ferríticos. Quando eu pego um material que tem 0,1 de carbono, o que acontece? Quando eu estou a menos 50 graus Celsius, olha a energia dele, 300 joules, com 0,1 de carbono. Ou seja, meu material ele é um material muito dútil. E os materiais muito dúteis, ferríticos, eles têm esse tipo de fratura. Essa fratura é uma fratura dútil por dimples ou microcavidades. E eu vejo que o comportamento é dramaticamente reduzido e aqui eu tenho quase zero de energia. Se eu for aumentando o teor de carbono, o que vai acontecendo? A minha energia vai caindo no patamar superior e o que acontece? A minha transição de comportamento vai aumentando a temperatura. Isso significa, por exemplo, que quando eu tenho um material que tem 0,4 de carbono, eu estou com uma temperatura de transição de 50 graus positivo. Ou seja, o material pode ter aumentado 100 megapascal de escoamento aqui, mas ele, na temperatura ambiente, ele pode cair e quebrar. E quando você tem a fratura frágil, essa fratura é uma fratura por clivagem, onde ocorre a separação dos planos. Então a gente vê que aumentar o teor de carbono não é uma medida interessante. Por isso que quando você quer aumentar a resistência mecânica dos materiais, você sai dos aços carbono comuns e você vai para os aços de baixa liga. A outra forma que você tem de aumentar é encruar no ensaio de tração. O que acontece? Na hora que você vai causando deformação, aqui mostra as propriedades. E aqui mostra a tensão limite de escoamento e a tensão limite de resistência. O que acontece? À medida que você vai encruando o material, você vai aumentando a tensão limite de escoamento e a tensão limite de resistência, mas por outro lado, você vai diminuindo as propriedades de dutilidade, que é o alongamento e a redução de área ou estricção. Então, o encruamento pega o material, alinha os grãos, causa uma deformação plástica, mas você tem que tomar muito cuidado porque a dutilidade do material fica reduzida e tem um outro problema. Materiais encruados, se você aquece um pouquinho, ele está com muita energia, ele já quer se transformar, ele já quer se movimentar para recristalizar o material. E aí a gente vê que cabos de aço, eles são construídos de estruturas perlíticas encruadas. E você vê que a tensão limite de escoamento do material está aqui, na ordem de 1000 megapascal. Então a gente viu lá os aços estruturais com até 400 megapascal. A gente vê que, por exemplo, a gente pega um aço carbono comum, ele tem alto carbono, 1080 por aí, né? Esse aqui tem menos um pouco de carbono, porque ele é carbono manganês, não é só carbono, e ele tem lá 1080 megapascal de tensão limite de escoamento para cada fio dele, porque o cabo ele é feito de fios todos trançados, mas você pode fazer um ensaio de tração no cabo e aí você vê a resistência dele, né? Então, a gente chega na conclusão de que esse mecanismo para aço carbono, ele é bem limitado. Eu quero agora ter resistência mecânica, talvez seja melhor eu colocar os elementos de liga e promover os refinos de grão ou as formações martensíticas. E aí eu tenho que sair do equilíbrio e ir para os tratamentos térmicos, por exemplo. Então eu tenho o seguinte, que um material que ele tem uma estrutura ferrítico-perlítica, se eu agora, observa, temperatura, tempo, isso aqui é a temperatura A1, temperatura do diagrama de equilíbrio, onde abaixo dela eu não tenho austenita.
e a linha A3 para um aço hipoeutetóide, onde acima dela eu tenho só austenita. E aí eu vejo que eu pego esse aço, que tem essa estrutura, normalmente se ele for resfriado lentamente, e os materiais laminados, eles acabam tendo um resfriamento lento, né? É lógico que você tem todos os tipos de laminado, tá? Você pode ter resfriamento acelerado, você tem vários tipos de laminado, mas esse as-rolled, aquele como laminado comum, ele teria uma estrutura que seria ferrítico-perlítica, a ferrita é o branquinho e a perlita é o escuro, e ele poderia ter tranquilamente uma dureza de 200 brínio, que é a dureza do material na forma ferrítico-perlítica, e aí a gente vê o seguinte, se eu pego esse material, aqueço e levo para a temperatura austenítica, ou seja, ele está com uma estrutura ferrita com carbonetos, aqueço acima da temperatura 3, ele fica totalmente austenítico, e agora eu resfrio rápido, o que acontece? No resfriamento rápido, eu tenho grande força motriz para que aquela estrutura CFC, austenítica, se transforme em CCC. Mas eu não dou a mobilidade para os átomos se movimentarem para ter aquela transformação. Então, o que acontece? Aquela estrutura austenítica cheia de carbono, ela quer se transformar numa estrutura cúbica de corpo centrado. Mas como está cheio de carbono dentro dela, ela vai virar uma estrutura de corpo centrado que gostaria de ser cúbica, mas quanto mais carbono tiver, mais eu vou afastar aquele parâmetro da condição cúbica e vou levar ele para um tetrágono. Então, a martensita, o que é? Ela é uma estrutura tetragonal de corpo centrado, ou seja, é aquela estrutura cúbica deformada pela presença daquele monte de carbono e eu tenho uma estrutura totalmente tensa no material e quando eu acabo de temperar, a minha dureza, por exemplo, desse material está na ordem dos seus 500 brínio. Então essa é uma estrutura de têmpera martensita, mas dependendo do teor de carbono, eu não devo usar essa martensita sem relaxar. Então eu tenho que dar um aquecimentozinho nessa martensita para ela pegar aqueles carbonos que estão causando grande distorção na rede, eles saírem da rede e tender a formar uma estrutura ferrítica. Mas quando eles saem da rede, eles formam os carbonetos. Então a gente tem aqui a martensita revenida, nada mais é do que uma estrutura de martensita ao fundo, só que com menos carbono e com um monte de carbonetos precipitados. Se eu fizer um revenimento numa temperatura muito alta, eu consigo tirar todo o carbono e eu vou virar uma estrutura ferrita com os carbonetos. Então, esse revenimento que se faz abaixo da temperatura 1, o que ele é? Ele é um revenimento onde o material ele relaxa, a estrutura martensítica relaxa, tirando o carbono de dentro dela e precipitando na forma de carbonetos. E observa, aqui eu tenho então uma dureza de novo de 200 brínio. Só que esse material aqui, ele é um material que tem muito mais resistência. Ah, mas a resistência e a dureza não são parecidas? A resistência mecânica, ela está equivalente à dureza, mas a tensão limite de escoamento, ela tem a ver com a microestrutura. E materiais de estrutura ferrítica, eles escoam até 60% da tensão limite de resistência, enquanto materiais de estrutura martensítica, eles escoam a 90% da tensão limite de resistência, então faz muita diferença. O seu escoamento é muito mais alto para os materiais de estrutura martensítica. E aí você vê, toma cuidado, porque muitas vezes você compra um laminado, um 4130 laminado, ele pode ter a mesma dureza de um 4130 temperado revenido. Mas se você quer saber se ele está temperado revenido e você só fizer a dureza, você não vai saber, porque a dureza deles é igual. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, está aqui. A martensita é aquela estrutura formada fora do equilíbrio, que é uma solução sólida supersaturada de carbono, porque ultrapassou o limite de solubilidade. Ela acontece durante a transformação no resfriamento da austenita e ela é uma estrutura tetragonal de corpo centrado com um parâmetro de rede. Esse parâmetro que eu falei que é do cúbico, o Azinho, esse parâmetro de rede ele é tanto maior quanto mais carbono eu tiver. Ou seja,
Quanto mais carbono eu tiver no material, mais dura vai ser essa martensita. E aí eu tenho aqui a dureza contra o teor de carbono dos materiais, e aí eu vou vendo que se eu tiver uma estrutura perlítica, eu tenho aqui aquele que era aquele anteriormente que a gente viu, 1010, 1020, 1030, 1040, eu vou aumentando um pouco a resistência mecânica do material quando eu vou aumentando o teor de carbono simplesmente. Mas na hora que eu formo martensita, eu tenho já um aumento grande de dureza e grande de resistência mecânica também. Esse aqui é medido pela dureza, mas é resistência mecânica. Então a gente vê que quanto maior o teor de carbono, mais dura é a martensita. O teor de carbono mais alto, formando mais perlita, não aumenta tanto a resistência do material como se eu tiver um teor de carbono numa estrutura temperada, que é essa curva aqui de cima. Mas, obviamente, eu não vou trabalhar com a estrutura temperada para a maioria das condições. Existem alguns aços de baixo carbono, onde eu até trabalho com estruturas só temperadas quando eu quero muito alta resistência ao desgaste e tal, mas são coisas muito especiais. Aqui a gente pode ver o seguinte, essa curva aqui, dureza contra teor de carbono, é essa curva aqui de dureza contra o teor de carbono, e essa aqui é as quented. As quented é como temperado. Então essa é a dureza da martensita, que é essa mesma dureza que a gente vê aqui. E aí a gente vê o seguinte, aqui estão os aquecimentos em revenimento, ou seja, eu peguei para um determinado teor de carbono, eu posso ir agora, vamos pegar um teor de carbono mais alto aqui, 0,6. O material tem 65 ROC como temperado, o material que tem 0,6 de carbono. Se eu revenir agora a 150 graus, essa dureza cai. Se eu revenir a 200 graus, cai mais ainda. Se eu revenir a 260, 315, 370, 480, 540... Se eu revenir a 600 graus, 590, você vai ver que eu vou fazer aquele material que, como temperado, tem 65 ROC, ele vai virar um material que tem 20 ROC. Então, você vê, quanto maior a temperatura de revenimento, eu vou pegar aquele carbono que está dentro da martensita, eu vou retirar o carbono da martensita, ela vai reduzir a distorção da rede, ele vai diminuir a dureza do material e o material vai ter uma condição ainda de alta resistência, porém com uma característica melhor de dutilidade, de tenacidade da própria estrutura martensítica. Tá? Então é importante a gente entender que quando eu quero ter uma resistência mecânica mais alta, aqui eu estou mostrando só para um aço que a gente está vendo que é só o teor de carbono. Então, 1020, 1030, esse aqui seria um aço carbono comum. Mas, e a gente vê que a dureza da martensita está diretamente relacionada com o teor de carbono. Porém, se você agora quer temperar o material, isso significa que você vai ter que entrar numa curva TTT. E para você entrar numa curva TTT, que é aquela temperatura, tempo e transformação, o que a gente tem? A gente tem transformações, essa aqui é uma CCT, né? Que é uma de resfriamento contínuo, tá? Mas o que me importa aqui olha aqui a minha linha A1, a minha linha A3, e aqui eu estou vendo várias curvas de resfriamento, porque é temperatura-tempo, e aqui então eu estou tendo vários tipos de resfriamento para um material onde eu tenho a transformação aqui. Esse material aqui é um material que tem 0,17 de carbono, mas ele tem um cromo alto, ele tem um molibdêniozinho bom ali, e aí a gente vê o seguinte, essa curva, que é a curva C, é a curva de transformação do material numa condição difusional, né? Uma condição que vai nuclear e crescer uma fase. Quando eu tenho a martensita, eu não tenho difusão. Então eu tenho aqui uma curva, que é uma curva onde o material tem difusão, mas aqui está a martensita, que ela não tem difusão. E eu posso, se eu resfriar rapidamente,
eu vou transformar em martensita se eu não cortar a curva. E o que acontece? Dependendo das velocidades de resfriamento, essas aqui são as durezas. Eu vou ver que diferentes velocidades de resfriamento, eu tenho durezas cada vez menores. E aí eu penso o seguinte, mas se eu realmente quero formar martensita, e eu quero formar martensita num forjado que tem uma dimensão grande, o que eu tenho que fazer? Eu sei que a dureza que eu vou conseguir está muito ligada com o teor de carbono, porque o teor de carbono é quem está dentro da estrutura martensítica. Agora, até onde eu vou formar a estrutura martensítica depende da posição dessa curva. E essa curva, a posição dela é o que se chama temperabilidade. A temperabilidade é a posição da curva em relação a esse eixo. Se eu tiver uma curva bem afastada, mesmo com um resfriamento menos rápido, eu vou conseguir formar martensita. Aqui eu não consegui formar martensita. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu tenho uma peça que ela tem uma grande dimensão e eu quero que forme martensita ao longo dela toda, não basta que eu tenha uma martensita dura aonde resfriou rápido. Eu tenho velocidades de resfriamento que vão variar ao longo da espessura, porque eu vou resfriando de fora para dentro, quando eu dou uma têmpera, por exemplo. Então eu posso ter só uma camadinha de fora temperada, enquanto que no núcleo não temperou. Eu tenho que ter curvas de transformação cada vez mais afastadas. E aqui me mostra exatamente que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu pegar um material temperado e revenido e eu for fazer um corpo de prova de tração para avaliar a resistência. Porque eu posso estar a uma distância da superfície que seja temperada, mas talvez o meu material ele precise ter uma resistência mecânica mais lá no meio. Então talvez eu tenha que fazer um ensaio mais lá no meio. Eu tenho curvas TTT que têm diferentes formas. E o quanto mais afastada a curva TTT estiver desse eixo, que é o eixo Y aqui, que é o eixo que é o tempo zero aqui, né? E aqui vão me dar os tempos, quanto mais afastada eu tiver, mais fácil vai ser temperar em maiores profundidades. Isso é a propriedade de temperabilidade do material. Quando eu vou, então, selecionar um material, eu tenho que ter um material que tenha a temperabilidade necessária para que dê uma profundidade de endurecimento que eu desejo, e eu tenho que saber que eu tenho que revenir o material. Então aqui são diferentes propriedades para uma temperatura de revenimento. Eu vejo que quando eu revenir um determinado material, aqui um 4340, por exemplo, que é o material que a gente viu lá atrás, níquel cromo molibdênio, com 0,4 de carbono, que é médio carbono. Eu vejo que quanto mais alta for a minha temperatura de revenimento, mais baixa vai ser a minha dureza, menor vai ser a minha tensão limite de escoamento e a minha tensão limite de resistência, e mais alta vai ser a minha dutilidade, medida no alongamento e na redução de área. Então eu tenho que saber que se eu quero uma determinada resistência, uma determinada tensão limite de escoamento, eu quero que o material tenha 1000 megapascal, eu tenho que ter o material revenido numa dada temperatura. E vai ter uma determinada dureza associada a essa temperatura. Então eu tenho que ver que os materiais temperados e revenidos, eles vão ter, cada um vai ter a sua propriedade dependendo da sua composição química e dependendo do ciclo térmico que você adotar. Tá? Uma das coisas que eu queria dizer em relação aos materiais para resistir ao calor é que justamente aqueles elementos de liga que são adicionados para dar resistência ao calor, que são o crômio e o molibdênio, são justamente aqueles que fazem com que, quando você der um revenimento no material, ele não abaixa a dureza. Para um aço com molibdênio, ele tem o que se chama de endurecimento secundário, então ele não baixa a resistência. Então você também tem que tomar cuidado, essas coisas todas, você tem que, quando você vai selecionar o material, você tem que saber qual é a característica que você quer naquele material. Isso aí são os aços temperados e revenidos, mas a gente tem que saber que a gente também faz tratamento térmico não só de têmpera e revenimento. Eu posso ter diferentes tipos de tratamentos térmicos
E para os aços carbono e baixa liga, eu uso muito os tratamentos de tempo e revenimento, eu uso esse patenteamento, que é o que se faz naqueles aços eutetóides lá de cima, e eu uso a normalização. A normalização, eu estou querendo refinar o grão do material. Quando você pega um material que ele é só laminado, e aí você dá um tratamento de normalização, e isso quem trabalha com o código AS me conhece bem. Materiais normalizados você pode utilizar em mais baixas temperaturas. Por quê? Porque eles têm o refino de grão. Existem tamanhos de grão muito finos que eu posso ter com normalização, mas para eu obter realmente uma resistência mecânica muito mais alta, a normalização com refino de grão, no normalizado é boa para dar tenacidade, mas quando você quer aumentar a resistência mecânica do material, você tem que caminhar para os tratamentos termomecânicos. Então você vê aqui um material ferrítico perlítico com uma estrutura totalmente refinada, que ainda tem alguns bandeamentos e alguma textura, né, causada pela conformação, mas esse aqui é um tubo com costura vindo de uma chapa com tratamento termomecânico. É um X80. Esse aqui é um tubo sem costura, que sem costura já não tem na laminação você não consegue ter aquela laminação tão controlada, feito com tratamento térmico posterior de normalização. Aí você vê as diferenças de granulometria e você vê as diferenças de resistência. Esse material é 65 KSI, limite de escoamento, esse aqui é 80. E aí a parte de recristalização é o que explica essa granulometria refinada. Quando você tem um material que você conforma ele, você deforma ele, mas você está em alta temperatura, os grãos ficam achatados, mas eles naturalmente eles recristalizam porque eles estão com muita energia, alta temperatura, eles se rearrumam e formam novos grãos. Então, quando você deforma o material, e agora aqui a gente está vendo a temperatura aqui, temperatura e o material deformado, você vê o seguinte, que o material ele tem uma alta resistência mecânica quando ele está encruado, mas quando você aquece, que ele recristaliza, e o material recristaliza porque ele busca a energia mínima e ele usa aquela energia estar quente e encruado para recristalizar, quando ele recristaliza, bum, cai a resistência mecânica. Em compensação, o que você tem? Você tem que as tensões internas no material são totalmente relaxadas e a dutilidade do material que era baixa, ela é totalmente restaurada. Então a recristalização, ela faz com que os grãos achatados se tornem novos grãos. Assim que ocorre a recristalização, os grãos são bem pequenininhos, mas se você continuar em alta temperatura, os grãos crescem. Na hora que você começa a ter crescimento de grão, a resistência mecânica vai caindo. Mas aí você consegue fazer o seguinte, você consegue que durante um processo de conformação a quente, você consiga, então aqui está a temperatura e tempo, e isso aqui é a deformação. Então você tem um material que ele está acima da temperatura de recristalização, então ele é um material que quando deformado ele recristaliza, mas eu tenho a temperatura de transformação de fase aqui. Aí o que acontece? Eu consigo que o material deforme plasticamente, recristalize e se ele recristalizar, ele vai ter um tamanho de grão. Mas se eu agora abaixo a temperatura, abaixo da temperatura de recristalização, aquela estrutura fica deformada, mas agora eu venho com a transformação alotrópica e aí eu tenho transformação de fase e o material então consegue ter grãos refinadíssimos e isso é a base do tratamento termomecânico. E o que eu faço é colocar elementos nióbio, titânio e vanádio, que são os microligantes justamente para atrasar essas transformações aqui, tá? Então, isso é o refino, o forte refino de grão. E eu botei aqui ao final também, que é a questão dos limites de uso, tá? Então, eu tenho aqui aços carbono, são esses cinza claro, e os aços baixa liga são o cinza escuro. E eu botei aqui a temperatura positiva, temperatura negativa, e eu vou vendo que eu tenho limites de uso de aço carbono comum, aqui é a resistência mecânica.
Então, eu tenho que os ácidos carbono comum, eu não consigo atingir muito alta resistência, e eu tenho limites de uso aí até 400 graus para temperaturas positivas. E se eu der um tratamento térmico, como aquela normalização, que dá aquele refinozinho de grão, eu posso chegar até temperaturas abaixo de zero um pouco. Mas se eu quiser temperaturas mais baixas, eu tenho que ir para os aços ligados ao níquel, ou eu posso ir para os aços de granulometria refinada, mas os de granulometria refinada eu também não consigo ir muito baixa temperatura. Os temperados e revenidos eu tenho limite para baixa temperatura por conta da tenacidade nunca ser muito alta, mas eu posso trabalhar com os cromo-molibdênio aqui em mais alta temperatura, mas quando eu tenho material ou de estrutura refinada ou de estrutura martensítica, eu tenho que tomar cuidado com as temperaturas. Você vê que as temperaturas têm que ir baixando. Temperatura alta para um material de granulometria refinada pode fazer recristalizar o material e pode perder a resistência, porque se a resistência é dada pelo refino e eu cresço o grão, vai perder a resistência. Assim como, se eu tenho material que ele é temperado e revenido na uma temperatura, é temperado e revenido para 200 graus. Eu soldou o material, quer dar um alívio, se você botar acima de 200 graus, todo o material vai cair a resistência. Então você tem que também ficar ligado. Sempre que você botar uma temperatura acima da temperatura de revenimento que o material foi fabricado, ele vai ter perda de resistência mecânica, porque é o normal. O revenimento cai a resistência mecânica. Quando eu tenho na questão de resistência à corrosão, eu posso trabalhar com os que têm resistência à corrosão atmosférica só se eu tiver aqueles porcentinhos de cromo ou porcentinhos de cobre, né? Meio ou 1%. E a coisa da resistência à fragilização pelo hidrogênio, que eu não falei aqui, mas quem já fez o curso anterior de falhas pelo hidrogênio sabe. Quando o material ele tem alta resistência mecânica, ele fica suscetível a fragilizar pelo hidrogênio. Então, você pode usar tanto um aço carbono como um aço baixa-liga, desde que você atenda os limites de dureza máxima. 22 álcool C para aço carbono e baixa-liga para H2S. E 35 álcool C para aço carbono ou baixa-liga na proteção catódica. Tá? Então, esses são os limites da aplicação dos ácidos carbono e baixa-liga.